Grande Arcano, ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, editora Pensamento. Primeira parte, capítulo 5. As trevas exteriores. Dissemos que o fenômeno da luz física se opera e se realiza unicamente nos olhos que a veem, isto é, que a visibilidade não existiria para nós sem a faculdade da visão. O mesmo acontece com a luz intelectual. Ela só existe para as inteligências que são capazes de vê-la. É a luz interior fora da qual nada mais existe a não ser as trevas exteriores, onde, conforme a palavra do Cristo, há e haverá sempre prantos e ranger de dentes. Os inimigos da verdade se assemelham a crianças teimosas que derrubassem e apagassem todas as luzes para melhor gritar e chorar nas trevas. A verdade é de tal forma inseparável do bem que toda má ação livremente consentida e realizada sem que a consciência proteste apaga a luz de nossa alma e nos lança nas trevas exteriores. É isto que constitui a essência do pecado mortal. O pecador é figurado na fábula antiga por Édipo, que, tendo matado seu pai e ultrajado sua mãe, acabou por furar seus próprios olhos. O pai da inteligência é o saber, e sua mãe é a crença. Havia duas árvores no Éden, a árvore da ciência e a árvore da vida. É o saber que deve e pode fecundar a fé. Sem ele, ela se gasta em abortos monstruosos e só produz fantasmas. É a fé que deve ser a recompensa do saber e o fim de todos os seus esforços. Sem ela, ele acaba por duvidar de si mesmo e cai num desânimo profundo, que logo se muda em desespero. Assim, de um lado, os crentes que desprezam a ciência e desconhecem a natureza, e do outro,
os sábios que ultrajam, repelem e querem aniquilar a fé são igualmente inimigos da luz e se precipitam, cada qual mais depressa, nas trevas exteriores em que Proudhon e Veuillot fazem ouvir sua voz mais triste que o pranto e passam rangendo os dentes. A verdadeira fé não poderia estar em contradição com a verdadeira ciência. Por isso, toda explicação do dogma cuja falsidade a ciência demonstrasse devia ser reprovada pela fé. Não estamos mais no tempo em que se dizia creio porque é absurdo. Devemos dizer agora creio porque seria absurdo não crer. Credo, quia absurdum non credere. A ciência e a fé não são mais duas máquinas de guerra prontas a entrechocar-se, mas são as duas colunas destinadas a sustentar a frente do templo da paz. É preciso limpar o ouro do santuário, ordinariamente tão desluzido pela imundície sacerdotal. O Cristo disse: as palavras do dogma são espírito e vida, e para ele a matéria nada vale. Disse também: não julgueis para não serdes julgados, pois o juízo que fizerdes vos será aplicado, e sereis medido com a medida que empregardes. Que esplêndido elogio da sabedoria da dúvida! E que proclamação da liberdade da consciência! De fato, uma coisa evidente para quem gosta de ouvir o bom senso é que, se existisse uma lei rigorosa, aplicável a todos e sem cuja observação fosse impossível ser salvo, era preciso que essa lei fosse promulgada de modo que ninguém pudesse duvidar da sua promulgação. Em semelhante matéria, uma dúvida possível é uma negação formal. E se um único homem puder ignorar a existência de uma lei, é porque esta lei não é divina. Não há duas maneiras de ser homem de bem. Seria a religião menos importante que a probidade? Não, sem dúvida. E é por isso que jamais houve mais que uma religião no mundo. As dissidências são apenas aparências. Porém, o que sempre houve de irreligioso e horrível é o fanatismo dos ignorantes, que se danam uns aos outros. A religião verdadeira é a religião universal, e é por isso que somente a que se chama católica traz o nome que indica a verdade. Esta religião, aliás, possui e conserva a ortodoxia do dogma, a hierarquia dos poderes, a eficácia do culto e a magia verdadeira das cerimônias. É, pois, a religião típica e normal, a religião mãe,
a qual pertencem de direito as tradições de Moisés e os antigos oráculos de Hermes. Sustentando isto, apesar do Papa, se necessário for, seremos talvez mais católicos que o Papa e mais protestantes que Lutero. A verdadeira religião é principalmente a luz interna. E as formas religiosas se multiplicam a miúdo e se esclarecem pelo fósforo espectral nas trevas exteriores. Porém, é preciso respeitar a própria forma nas almas que não compreendem o espírito. A ciência não pode e não deve empregar represálias contra a ignorância. O fanatismo não sabe por que a fé tem razão, e a razão, ao mesmo tempo que reconhece que a religião é necessária, sabe perfeitamente em que e por que a superstição se engana. Toda a religião cristã e católica é baseada no dogma da graça, isto é, da gratuidade. Recebestes de graça, dai de graça, diz São Paulo. A religião é essencialmente uma instituição de beneficência. A Igreja é uma casa de auxílio para os deserdados da filosofia. Pode-se dispensá-la, porém não convém atacá-la. Os pobres que se dispensam de recorrer à assistência pública não têm, por isso, direito de a difamar. O homem que vive honestamente sem religião priva-se a si mesmo de um grande auxílio. Porém, não faz agravo a Deus. Os dons gratuitos não se substituem por castigos quando alguém os recusa. E Deus não é um usuário que faça os homens pagarem juros do que não emprestaram. Os homens têm necessidade da religião, porém a religião não tem necessidade dos homens. Aqueles que não reconhecem a lei, diz São Paulo, serão julgados fora da lei. Ora, não fala aqui da lei natural, mas sim da lei religiosa, ou, para falar com mais exatidão, das prescrições sacerdotais. Fora destas verdades tão suaves e tão puras, só há trevas exteriores, onde choram aqueles que a religião mal compreendida não poderia consolar. E onde os sectários, que tomam o ódio pelo amor, rangem os dentes uns contra os outros. Santa Teresa teve um dia uma visão formidável. Parecia-lhe estar no inferno e achar-se fechada entre duas paredes viventes que sempre se apertavam, sem nunca poderem esmagá-la. Estas paredes eram feitas de paredes palpáveis e nos fizeram pensar nesta palavra ameaçadora do Cristo: as trevas exteriores. Imaginemos uma alma que, por ódio da luz, se tornou cega como Édipo. Resistiu a todas as atrações e, em toda parte, a vida a repele, assim como a luz. Ei-la lançada fora da atração dos mundos e da clareza dos sóis.
está só na imensidão escura para sempre, real só para ela e para os cegos voluntários que a ela se assemelham. Está móvel na sombra e sofre um esmagamento eterno na noite. Parece que tudo está aniquilado, exceto o seu sofrimento, capaz de encher o infinito. Ó dor, dor, ter podido compreender e ter se obstinado no idiotismo de uma fé insensata, ter podido amar e ter atrofiado o coração. Oh, uma hora somente, ao menos um minuto apenas, das alegrias mais imperfeitas e dos mais fugitivos amores. Um pouco de ar, um pouco de sol, ou ao menos um luar, ou um tablado para dançar. Uma gota de vida, ou menos que uma gota, uma lágrima. E a eternidade implacável lhe responde: como falas tu de lágrimas, se nem mesmo podes chorar? As lágrimas são o orvalho da vida e a destilação da seiva de amor. Tu te exilaste no egoísmo e te fechaste na morte. Quisestes ser mais santo que Deus. Cuspistes no rosto da Senhora, vossa mãe, a casta e divina natureza. Amaldiçoastes a ciência, a inteligência e o progresso. Acreditastes que para viver eternamente era preciso assemelhar-se a um cadáver e dissecar-se como uma múmia. Ei-vos tais como vos fizestes. Gozai em paz da eternidade que escolhestes. Porém, não, pobres gentes, aqueles a quem chamáveis pecadores e malditos, irão salvar-vos. Aumentaremos a luz. Iremos furar a vossa parede, arrancar-vos-emos da vossa inércia. Num enxame de amores, ou, se quiserdes, uma legião de anjos, são feitos da mesma maneira. Lutareis em vão como Mefistófeles, do belo drama filosófico de Goethe. Apesar disso, apesar das vossas disciplinas e vossos rostos pálidos, vós revivereis, amareis, sabereis, vereis. E sobre os restos do último convento, vireis dançar conosco a roda infernal de Fausto. Felizes no tempo de Jesus, aqueles que choravam. Felizes agora os que sabem rir, porque rir é próprio do homem. Como disse o grande profeta Rabelais, o Messias da Renascença, o riso
é a indulgência. O riso é a filosofia. O céu se acalma quando ri. E o grande arcano da onipotência divina não é mais que um sorriso eterno.